Cara, o Bezerra da Silva, quando eu falo pra você que ele era malandro mesmo, ele não se fingia, porque ele era um cara autêntico. Malandro no sentido de ser sincero, de falar pra você a verdade, entendeu? Ele não tinha medo de falar, o que ele tinha de falar pra você, ele falava. Pra tu ter uma ideia, era um ambiente que frequentava mais de 100 compositores, os de nome, os sem nome, todo mundo ia lá atrás do Bezerra da Silva. E ele, quando não gostava de uma música, ele dizia pra você, ó, essa música não serve pra mim, dá pra outro que pra mim não serve. Então, tá, se você continuasse insistindo, aí ele falava, sabe o que acontece? Sua música é muito ruim, eu não vou gravar porque isso aí não presta, e falava uns palavrões no meio, e eu não vou voltar pra obra por causa de você. Então ele era um cara, ele era autêntico, ele falava a verdade. Então isso aí, tem muita gente que não conheceu o Bezerra da Silva, até conheceu, porque o mundo todo conhece ele, mas não lidou com ele como os compositores dele lidavam com ele. Então nós aprendemos, no meio dele não tinha fofoca, não tinha nhenhenhé, que o fulano falou, lá com ele não tinha isso, porque se tivesse ele botava cara a cara e vem cá, você falou isso, entendeu? Ele era um cara assim, então ele não fingiu o que era, ele era autêntico. Ele chegava e tal. E as minhas músicas, eu levei pra ele, eu falei pra você 15, mas o Bezerra da Silva ele tinha um negócio. Se você fizesse uma música e botasse na fita uma música, ele escutava e depois ele te dava, pô, escutei tua música, pô, mandou uma música só, que compositor é você, cara. Compositor, pra ser compositor, tem que mandar pelo menos 3 músicas. Porque se uma não passar, a outra vai tá arriscado passar. Aí, daí pra cá eu passei a botar 3 músicas na fita, então era 3 músicas por mês. E eu ficava igual um doido atrás de assunto e tal, porque pro Bezerra interessava o assunto, o que você estava falando. E um belo dia eu acordei já desanimado já sobre a parte de Bezerra da Silva, aí liguei o rádio e os caras estavam fazendo um debate sobre pena de morte. Aí eu escutei, quando acabou o debate, peguei na caneta e escrevi pena de morte, passei lá pro meu parceiro Nilson Reza Forte, que deu um reajuste, que eu já vinha gravando com ele já um bocado de tempo, já, então ele deu uma olhada, pô, tem que ajeitar aqui, ele deu uma ajeitada e nós levamos e o Bezerra da Silva gravou Pena de Morte. Palhinha pra gente. Então essa música, nessa época do governo estava dizendo que era o povo fazer o povo feliz e tal, então, que Pena de Morte também só existe para pobre, né? Mas isso aí é outro papo. Aí, então, não, eu queria saber sobre isso. Pena de morte só pra pobre, cara. Papo reto, vamos lá, por quê? O pobre, ele já vem passando pena de morte desde o dia que ele nasce. Ele já dá na barriga passando fome, né? Aí ele nasce e tal. Tem uma maioria que ainda tem uma sorte, que tem um pai, tem uma mãe, tem uma família, mas tem uma maioria que tá jogado por aí. Você quer ver uma pena de morte muito triste, cara? Então anda ali na Central do Brasil de manhã, tu vai ver as pessoas comendo comida da lata do lixo. Isso aí é pena de morte, cara. Pena de morte é o cara trabalhar o mês todo e receber o salário mínimo. E ter que fazer compra, pagar passagem, pagar isso, pagar aquilo. Isso é pena de morte. E se você for discriminar, tem muita pena de morte aí, cara. Tem pena de morte aí que a pessoa tá vivendo ela e não sabe. Pena de morte é você pegar um trem na Central do Brasil e viajar 3 horas, 4 horas. Isso é pena de morte. Entendeu? Pena de morte é você ter que levantar 4 horas da manhã. E pena de morte é o seu filho ir para a escola e não ter um lápis, um caderno para escrever, sabe? Isso é pena de morte, cara. Pena de morte é desigualdade, cara. Que eles fazem com a parte do pessoal da favela, que eles fazem com a parte do pessoal que não tem um poder aquisitivo. Isso aí é pena de morte, cara. Então a pena de morte, ela já existe no Brasil. Pena de morte é você votar num cara, ele te prometer que vai fazer, que vai acontecer, que vai... Chega lá, ele senta na cadeira e se lembra só dos parentes dele. É primo, é irmão, é cunhado, todo mundo come naquela panela. E você mesmo que votou nele não ganha nada. Pena de morte é esse Brasil que tá aí do jeito que tu tá vendo aí. Isso é pena de morte, cara. E como foi a música pro Bezerra? Pra que pena de morte, doutor? Essa ideia que me consome, o filho do pobre antes de nascer já está condenado a morrer de fome. Eu não estou lhe entendendo, doutor, aonde é que o senhor quer chegar? Se foi Deus que deu vida a seus filhos, somente Ele é que pode tirar. Vê se toma um chá de Simacol e colabore com o meu Brasil novo. Em vez de pena de morte, então faça uma lei para ter pena do povo. Tem que fazer uma lei para ter pena do povo até hoje. Bezerra gravou em 94, até hoje ainda não fizeram uma lei para ter pena do povo. O povo continua sofrendo. E ninguém vai escutar.
Porque cada um trata de si, né, cara?